Estamos aqui nesse momento maravilhoso, o nosso quadro Vem para a Tech, né, na verdade. Vem para a Tech, para apresentar a nossa maravilhosa convidada, a nossa Clara Meireles. Eu gostaria de dar as boas-vindas à sua pessoa, dizer que aguardamos muito esse momento. E antes da gente passar a palavra para que você se apresente e fale um pouquinho sobre você, mas eu vou falar só um pouco sobre o quadro. O quadro Vem para o Tech, ele traz pessoas que estão trabalhando na área de tecnologia ou não, que trabalham na área, querem mostrar alguma ferramenta ou alguma ideia. No nosso primeiro episódio, a gente falou sobre o aplicativo, o Chipados. Se você não assistiu ainda, por favor, vai lá assistir. E a gente conheceu a ideia dos Chipados, como é que foi a dificuldade de implementação. Então, se você está pensando em implementar um projeto, é bom, sei lá, assistir, é bem legal ver os perrengues que a galera que desenvolve passa para jogar um produto no ar. Então, teve muita troca de linguagem e tudo mais. E um outro foco desse quadro é a gente apresentar uma tecnologia, seja para quem já conhece, mas principalmente do zero para quem está começando, que é a grande ideia desse podcast, né? É da gente conseguir trazer material para a galera que está começando na área de TI, tá? Meninos, vocês têm algo a comentar antes da gente começar? A gente está aqui do lado, tá? Então vocês vão ver que eu vou olhar. Juntinho aqui, né? Vocês têm alguma coisa para comentar sobre o quadro antes da gente apresentar, claro? Não, acho que você falou legal. Tá legal. Show de bola. Então, Clara, por favor, se apresenta, me diz onde é que tu vem, como é que foi esse negócio de você trabalhar com tecnologia. Conta um pouquinho da sua pessoa. Tudo bom, gente? Eu sou do Sul, sou de Florianópolis, Santa Catarina. Eu originalmente me formei como artista visual, então trabalhei com fotografia por muitos anos e tal. E na pandemia eu fui para a tecnologia. Então, antes eu fiz uma grande pesquisa em que áreas eu poderia entrar, e acabei escolhendo a tecnologia por ser uma coisa que eu percebi que eu gosto de estudar e que me motiva. Então, aí eu fiz, depois de alguns cursos livres, eu fui para o Bootcamp, que foi onde eu conheci excelentíssimo BRzinho, que a gente foi colega lá depois que eu fiz o Bootcamp, que eu comecei como instrutora. Então, desde então eu venho dando aulas, trabalhando ali um pouco de código, estudando bastante, que eu acho que é o que mais acontece dentro da área, né? A gente fica metade do tempo tentando entender como é que a gente vai fazer alguma coisa, 40% debugando e 10% a gente conseguiu fazer alguma coisa de fato. Então, acho que é isso. E aí, quando o BR me fez a proposta de vir para o podcast, eu fiquei pensando em o que a gente poderia, né, trazer. E aí eu venho me deparando várias vezes assim com muito problema dentro do Git. Gente que não usa o Git, gente que usa o Git só ali no final do projeto. E eu vejo quanto isso tem atrapalhado no desenvolvimento, né? E aí a minha proposta seria essa. Não sei se vocês falam mais alguma coisa aí antes da gente começar a conversa, mas tá na mesa. Cara, eu disse a você 200 vezes já, disse nesse podcast que eu tenho uma dificuldade desgraçada com o Git. Já disse, tenho até um conflito lá para resolver nos meus repositórios, e eu vim aprender realmente a usar o Git, dizer assim, estou usando, foi lá na Labenuda, a gente se conheceu, Clara é instrutora de programação maravilhosa, aquelas pessoas que, além de saber de programa, ela gosta de ensinar o código, é diferente, a gente sente isso na pessoa. E nisso eu falei, velho, eu tenho um BO com Git. E aí assisti as aulas, ela ficava lá me socorrendo, e é um tema que eu acho que muito válido, né? Principalmente para quem está começando, tem muitos meus alunos que eu falo, galera, faz o Git, e aí fica, vou fazer, não vou. E a gente sabe que hoje, principalmente para conseguir um trampo, você tem que ter um repositório com alguma coisa, né? Para que a galera se identifique e veja qual que é que você trabalha. Só uma dúvida, tu estudasse React, né? Eu sei disso porque a gente já deu aula de React. Depois disso, tu migrasse para o Vue ou alguma coisa do tipo, fez alguma experiência com isso? Assim, eu tô bem aberta, na verdade. Eu tava até falando com uma amiga minha essa semana. Se me perguntasse um ano atrás o que eu quero fazer dentro da programação, dentro de desenvolvimento, eu responderia muito rápido que é o front e é o que eu, né,
trabalhei mais tempo, o React ali, e eu comecei faculdade no começo desse ano, né? Eu entrei para a faculdade e aí agora eu tô vendo aquela coisa que é uma pincelada de várias coisas para a gente ter ideia de o que existe e se aprofundando, assim. E aí, para ser bem sincera, eu tenho visto muitas coisas, mas não consigo cravar o que eu, aonde que eu vou me especializar, para onde que eu vou, assim. Então, eu tenho visto bastante coisa, inclusive nosso amicíssimo Java, né, que tem me feito sofrer um pouco, chorar um pouco de crises, assim, já sei o que eu não quero, mas tenho estudado muita coisa, não me aprofundei em nada de fato ainda, tanto quanto eu fui ali no React. Massa, massa mesmo. Bom, então o tema de hoje é Git, né? Então, estamos no Git. Vamos pro Git. Então, o que é o Git, né? Para que ele serve, além de ser o maior inimigo do BR? Ele vai ajudar a gente, na verdade, a ter um sistema do controle ali dessas nossas versões. E aí, a partir de uma ideia que a gente tem um projeto, e esse projeto ele está sendo desenvolvido, e não necessariamente o que eu fiz primeiro vai ser o que vai ser mantido, e também não necessariamente a forma com que eu corrigi vai estar certa, e aí eu preciso ficar voltando. Quando a gente faz projeto, assim, pensando muito em como foi que aconteceu o meu TCC, numa época ali das visuais, né? Numa época onde versionamento e o próprio Google Sheets, né? Ele te dá, Google Docs, desculpa, ele te dá esse versionamento, mas é uma coisa mais recente do que o meu TCC Jurássico. Então, como que a gente poderia fazer para manter essas versões antes? Cada vez que a gente ia fazer alguma alteração, alguma coisa grande, a gente criava um arquivo novo, criava uma coisa nova e fazia a partir dali. A problemática disso, para principalmente o mundo do desenvolvimento, é que não é um arquivo, é uma pasta inteira com zilhões de arquivos, zilhões de configurações, e aí você vai ter que ficar criando aquilo e fazendo colocando isso em vários lugares, né? E aí, como é que você vai rastrear o que estava em qual parte, o que você criou ali e que deu erro para voltar, né? E aí o Git, ele é realmente uma simplificação disso. Então, dá para a gente voltar no tempo, porque ele cria várias linhas de tempo paralelas, assim, e a gente pode pensar nele como um diário de código. Então, cada alteração ali que eu faço, que eu salvo, né, e marco ali, deixo essa tag dentro da minha organização, então eu consigo voltar nela se eu precisar, e eu consigo acessar ela se eu quiser só dar uma olhada no que foi alterado, e aí a gente entra também na existência do GitHub, ou tem outras plataformas, tipo o Bitbucket, eu nunca sei se eu falo certo o nome, então que vão ajudar a gente a ter isso também na nuvem. Então, no meu GitHub, na verdade, tem muito pouca coisa, ele está bem desatualizado, falo, mas não é que eu não faço, mas é que eu vou versionando ele dentro da minha máquina mesmo, porque às vezes eu estou fazendo muita coisa só para estudar, só para que eu não quero de fato subir, então eu acabo deixando muito na minha máquina. E dentro da nossa máquina também tem esse versionamento, então o Git ele mantém essa grade, né? Não é o ideal, que se eu perder o computador perco tudo, não é o ideal, mas o versionamento ele não é só, é uma fala mais para dizer que o versionamento ele não só está na nuvem, mas também no nosso local, né? Show. Não, é que tu tinha desmutado, daí eu parei de falar, porque eu achei que... Tá tranquilo. É para poder... Eu estava dizendo que eu estava preso aqui. Eu fui colocar o pé aqui e fiquei preso. Tá, eu sempre tive um BO com Git para entender que existe um repositório no meu computador e existe o espelhamento dele lá no servidor do GitHub. E aí eu vou ter que estar lidando com o que está lá e o que está aqui. De vez em quando rola um conflito também, então, de coisas que eu subi lá e que eu não tenho aqui, e o contrário também é verdadeiro, não é isso? Isso. Tá, beleza. Vamos seguindo. Eu Tá. vou fazendo nesse nicho. Tranquilo. A ideia do GitHub, do repositório que está remoto, que está na nuvem, é que você vai ter acesso de qualquer lugar. Então, cada cópia do seu projeto que tiver no local, dentro de algum computador, você pode ter, por exemplo, no notebook que você está usando aí, no seu notebook em casa, você vai ter essa cópia em vários lugares,
e ele vai estar identificado como o mesmo projeto. Então, o que você fez de alteração aí não vai chegar lá no seu local, em outro computador local que você esteja usando, e ele vai subir quando você subir. Então, a partir do momento que você coloca, faz ali, adiciona esse projeto nessa linha do tempo e manda para o GitHub, aí você consegue acessar ele de qualquer outro lugar. Então, a facilidade dele para um projeto onde você está codando sozinho é realmente isso, você ter esse rastreio, você conseguir ter um exemplo que o Git me salvou muito quando eu estava lá fazendo o curso, antes de começar a dar aula, foi que meu computador ele faleceu no meio do curso. Então, ele não ligava mais, não funcionava mais. Eu tive que conseguir um outro computador para poder continuar o curso, porque o meu desistiu. E o que eu tinha de projeto lá, que era para entregar em pouco tempo, estava lá. Então, o que eu tive que fazer foi fazer um clone novo do que eu já tinha no GitHub. E aí eu perdi basicamente o que eu não tinha mandado para o GitHub ainda, porque ele faleceu em uso. Então, eu acabei não conseguindo upar, não conseguindo fazer nada. E perdi um pedacinho do projeto, quando o meu risco, na real, era ter perdido todo o projeto. Então, ele traz essa segurança da gente conseguir ir mantendo ali atualizado de uma maneira super fácil, porque ele é mais rápido de subir do que se você importa, por exemplo, um arquivo num drive. E ele te dá menos trabalho também quando você já está codando. Então, ele é muito tranquilo assim em relação a tempo, não é um negócio que usa tempo do dev. Ele vai usar tempo, no caso que tu mencionou ali, de um conflito, de uma coisa ali que foi alterada sem que ele conseguisse entender qual que foi esse rastreio. Então, aí um exemplo de uma coisa que dá esses conflitos é se você subiu um arquivo, você alterou um arquivo do projeto e subiu, e aí um outro colega alterou o mesmo arquivo e subiu. Aqui. Voltou. Você subiu Para onde? Na hora que você falou assim, você subiu. Ah, tá. Você alterou um arquivo, né? Tava trabalhando ali, alterou o arquivo e subiu. E aí, outro colega que estava baixou ali o mesmo ponto, a mesma coisa, alterou o mesmo arquivo. Então, quando você faz essa alteração do mesmo arquivo na mesma linha de tempo que o GitHub marcou ali, aí ele vai te falar, olha, tem um conflito aqui, e ele vai te dar os dois e falar, ó, eu não vou decidir nada, você decide. E aí, às vezes, é tipo, eu deletei uma linha, não tinha nada a ver, não tinha um conflito real, mas ele vai te fazer olhar para todos esses conflitos que acontecerem e te fazer organizar, te mostrando ainda, ó, isso aqui estava assim nessa versão do BR e isso aqui estava assim nessa outra versão que você subiu. Então, ele vai te dar os dois arquivos e te falar, decide aí. Então, ele é muito mais amigável, assim, né, do que, sei lá, o exemplo ali do Google Docs, de tipo, você alterou aqui, e aí um outro amiguinho alterou ali, você não consegue ver as duas coisas simultâneas, né? Você tem que selecionar as versões e aí procurar onde é que tá essas alterações, enquanto o Git ele vai te falar, ó, é nesse lugar aqui, nessa página, nessa linha. Clara, uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu comecei a trabalhar como desenvolvedor foi justamente o Git, porque eu não conhecia o Git de utilização. Tipo, na faculdade a gente fazia projetos, simplesmente fazia e pronto. Não tinha tipo assim relacionamento, porque lá a ideia era entregar o trabalho, eu entreguei e pronto. Não tinha aquele processo todos os dias, subir um pouco e tal. Quando eu comecei a trabalhar, eu não conhecia de nada assim. Aí eu comecei com Git console mesmo, ali, digitando Git push, Git commit e tal. E aí eu tinha bastante dificuldade com isso aí, além de comando em si. Só que aí um amigo meu de equipe, muito obrigado, me apresentou o exame desktop. Foi que mudou completamente. Foi. Porque quando eu usava linha de comando, eu esquecia, eu tinha downloadado um monte de linha de comando nada que eu tinha que fazer. E não deu essa coisa, não. Você vai lá, coloca o nome, dá um poeta, tudo mais fácil. Eu queria entender de você. É o ideal, é o indicado a pessoa já iniciar no desktop, ou é legal a pessoa aprender de fato, dentro do comando, como funciona tudo bonitinho, para depois, quem sabe, ela querer usar o desktop na vida? Eu acho engraçado porque a minha experiência foi o contrário. Eu comecei com linha de comando, então eu acho que é uma das coisas também que a gente sempre pontuava muito para os nossos alunos na BR, tipo, não decora as coisas. Quanto menos você gastar do seu cérebro,
mais tranquilo você vai estar codando, assim. E uma coisa que me incomoda muito pro GitHub Desktop é que ele não me parece muito lógico a organização, a usabilidade dele nos botões. Então, acho muito mais fácil, se eu esqueci uma linha de comando, eu procurar ela no Google e aí digitar ela ali, do que eu ficar procurando onde é que está esse botão nessa tela meio bagunçada até, assim. Conheço muita gente que ama o GitHub Desktop e eu acho que ele tem esse gasto de, tipo, eu realmente preciso... O que eu preciso de comando básico do Git ali, que era até uma das coisas que eu tinha trazido aqui pra gente falar, eu sei de cor, mas não porque eu me forcei a decorar, e sim porque ele tá ali no dia a dia. Então, até você pegar alguma coisa, é ter uma diquinha, assim, na escrita, um bloquinho de notas ali anotado para você, com os comandos que você precisa no cotidiano, que você não precisa, você procura. Então, eu acho que como eu sempre me acostumei usando o Git e usando a linha de comando, principalmente porque ele tem dá para usar ele meio que acoplado ao VS Code, por exemplo. Então aí eu não preciso de mais uma coisa aberta. Mas achei engraçado porque eu nunca achei mais fácil o GitHub baixar, o GitHub, o Git Desktop. Eu, particularmente, devo ser conhecido desktop, eu nunca mais usei ele de comando. Eu achei muito mais prático, assim. Basicamente, eu faço o quê? Eu crio o branch do master, tipo assim, mais intuitivo, digamos assim, do que eu fosse digitar. Né? Sim, eu achei mais tranquilo. Eu concordo, acho que dá para usar os dois, mas acho que a linha de comando ela tem uma coisa mais tecnológica. Se sente mais dentro do Matrix. Mais hacker, né, pessoal? Meu Deus, como eu sou hacker. Podemos me seguir, Clarinha. O que é que você trouxe para a gente para falar sobre o Git? Aí eu acho que trazer ali de pontos importantes dele, né? De tipo, não ter que ficar fazendo retrabalho e conseguir voltar dentro dessas múltiplas linhas do tempo que a gente tem, conseguir voltar numa realidade ali anterior. E isso se dá também com você nomear bem as suas branches, nomear bem os seus esses trechos de código que a gente adiciona, né? Que a gente chama de commits. Ele traz essa ajuda na colaboração, traz uma organização a mais para o projeto e monta esse histórico completo. E aí, não sei se a ideia é compartilhar a tela, imagino que sim, mas eu pensei da gente dar uma passeadinha pelo GitHub pelo Git em si, com algumas pela linha de comando. Desculpa aí, gente, quem pudesse sim. Ótimo. Deixa eu só falar sobre o lance da branch. Quando eu crio uma branch, eu estou copiando... Vamos lá. Deixa eu simplificar para a galera que está começando mesmo. Eu tenho um projetinho X. Projeto do professor X, que é para entregar no final da unidade. E aí você vai criar o teu projeto, vai codar o teu projeto, subir ele para o GitHub, e cada vez que você e o seu grupo vai mexendo, novas versões vão sendo criadas desse código e a gente vai alterando ele, lidando com esse repositório, que é onde está o meu código online. Então, a intenção é que eu tenha um controle do meu código e de suas versões durante um tempo. Aí a gente chegou nesse momento. Quando eu crio uma branch, eu estou copiando tudo que estava numa linha do tempo para uma nova, ou eu crio uma nova linha do tempo? Como é que funciona esse lance de branch? Tá, as branches ali, é que eu tinha pensado em já falar disso com a imagem do GitHub em si, assim. Por favor de já, compartilha esse negócio, que aí é melhor ainda. Vocês conseguem botar a câmera dela lá na telinha, depois a gente corta essas partes. Ou não. E agora sim, estamos vendo sua tela. Boa. Então, o meu terminal ele é um pouquinho esquisitinho aqui, porque eu uso Linux, eu usuário de Linux. A maioria das pessoas provavelmente não vai ver um terminal dessa forma, principalmente quem está começando, porque a gente sabe que está geralmente ali voltado mais para o Windows ou para o Mac, mas infelizmente meu Windows ele não quer mais usar a internet, ele decidiu ir passear e ser um rapaz do campo, e agora eu só posso usar coisas offline nele, não teve como trazer para cá. E aí
Mas, basicamente, para a gente poder instalar, a gente vai precisar instalar o Git na máquina. Para a gente poder instalar, tem um passo a passo, uma documentação muito boa, que aí eu vou dizer para a gente, se possível, deixar essa documentação dentro, no texto ali do vídeo, né? No texto ali na descrição. Poxa, tá difícil as palavras hoje. Na descrição a gente pode deixar a documentação, mas também buscar como fazer esse download e tal, e aí você já consegue fazer essa instalação, né? E aí a gente já consegue ter ele na máquina. E para quem tiver muito medo da linha de comando, tem o GitHub Desktop, que é o grande amigo das pessoas que preferem botões. Então, acho que ele é super válido mesmo. Mas para hoje o que temos é esse terminalzinho aqui. E o GitHub, quando a gente traz, ele é o... Mudou para vocês? Está aparecendo o GitHub aí? Porque para mim, na telinha, tá o Não, terminal. carregou. Tá com um certo delay. Beleza. Então, aqui a gente vai ter o GitHub, que aí você faz um perfil, é uma redezinha social, uma coisinha tranquilo, e aí tem, né, sua descrição, como é que você... Tá bem lento, né? Enfim, dá para ver o perfil das pessoas, você consegue seguir pessoas. Vai ser como uma rede social mesmo. E aí a gente tem uma parte de repositórios. Então, quando a gente entra aqui em repositórios, temos um botãozinho verde, que é o novo. Então, a gente pode criar um novo repositório. E aí eu vou colocar aqui Git. Como é que é? Vem para TI? Vem para Tech? Deixa eu ver. Agora a da gente tá travada aqui. Clica aí no new. Deixa eu ver. Cliquei. Ele vai chegar aí em algum momento. Não apareceu. Tenta descompartilhar a tela. Não carregou. Agora carregou. Agora carregou. A gente tá com um delayzinho. Vem de Tech, né? Vem de tech. Então aí você está criando um novo repositório. Isso, eu criei um novo repositório. Esse repositório eu posso criar a descrição para ele. Que estranho, é só... O meu mouse, ele mexe ao vivo, mas não o que eu tô fazendo. Desculpa, gente, foi um pequeno devaneio. Então, aqui eu posso colocar uma descrição para esse repositório, para o que é esse projeto. Então, vai ser demonstração, Git, e GitHub, para o podcast, vem de tech. E aí, aqui para baixo, nossa, ele nem tinha um mesmo. Eu vou tentar compartilhar, será? Tenta aí para a gente ver se melhora. Que agora ele atualizou. Vou tentar. Estamos vendo a sua tela. Digita alguma coisa aí para a gente ver se melhorou. Agora foi? Agora foi. Foi, tá bem rapidinho. Beleza, então, aí aqui a gente tem para escolher a visibilidade do repositório. Geralmente, quando a gente está aprendendo, quando a gente quer mostrar o que a gente está fazendo, a gente mantém ele público, mas se eu estou fazendo um projeto, estou trabalhando, né, fazendo um projeto para um cliente, estou fazendo um projeto pessoal que eu não quero que esse código seja compartilhado, então a gente pode vir aqui e mudar para privado. Então, a gente tem essas duas opções dentro do GitHub. E aí, no privado, no caso, só vai ter acesso quem eu conceder o acesso a. E aí, dá para a gente iniciar ele com templates, e tem várias opções aqui de templates. Esses que apareceram aqui são da nossa antiga firma, então são da antiga empresa, né, que a gente tinha esses templates já para startados ali para estudantes. E aí tem a opção de adicionar ou não um README, ele vai dar um README meio padrãozinho ali do repositório, que daí, no geral, tá fazendo um projeto, deixa um README ali, vai anotando o que está acontecendo desse projeto, organiza direitinho, para que a gente consiga ter uma visibilidade boa do projeto, para que a gente consiga entender o que está acontecendo, para que foi feito, né? Que essa descriçãozinha aqui é uma coisinha bem básica do que a gente vai fazer, mas um README
a gente sempre tem mais corpo ali do que é feito, do que está sendo feito, né, nesse projeto e qual que era a ideia. E aí a gente tem outras opções, por exemplo, Git Ignore, quando a gente está trabalhando com aqueles programas que vem várias instalações, vem várias coisas, ele já te dá uma base do que é para o Git ignorar. Então, qualquer coisa que eu consiga só instalar no meu computador, eu não preciso subir para o Git para ter um peso a mais ali e aí descer. Mesmo com projetos que precisem ali de uma verificação de senha, de coisas assim. Então, a gente não vai subir as senhas, a gente não vai subir os tokens para o GitHub, e aí a gente adiciona tudo nesse arquivinho de Git Ignore. Aqui eu vou deixar sem, porque é uma coisinha mais básica, a gente não vai usar nenhum tipo de template, nada muito avançado. E aí aqui licenças também, ele tem vários formatos de licença de uso, de licença de... esqueci a palavra. Vamos ficar com licença de uso. E aí a gente cria esse repositório. Então, a partir do momento que eu criei esse repositório, ele está público e ele pode ser acessado por qualquer pessoa, né? Porque eu mantive ele público. E aí, o que é a diferença? Quando eu estou trabalhando aqui nesse meu, e qualquer pessoa consegue acessar, eu vou cuidar quem consegue fazer, por exemplo, envio, né, de dados. Então, não tem o problema, não é deixar público o repositório, não quer dizer que qualquer um pode simplesmente chegar e mexer no código, sem a autorização, pelo menos, ali do criador, né? E aí, nisso, a gente volta... Não, primeiro, vamos ver o repositório em si. Ele criou um README, nesse README só vai ter o título do meu repositório, né, e a descrição que eu criei ali. Isso depois a gente trabalha, a gente deixa ele mais bem organizadinho. E aqui em Code, nesse botãozinho verde, então, vai ter o link para a gente poder trazer ele para o local e trabalhar ele local, né? Então, vou fazer isso para cá. Beleza. Então, eu já estou aqui numa pastinha do meu projeto, do meu computador, onde eu já criei, né, uma pasta para guardar as coisas deste podcast. E vou fazer um clone dele. Não vou fazer a instalação do Git, porque ele já está instalado. E aí não teve como, daí essa é a minha sugestão, da gente deixar isso certinho. Então, eu vou fazer um Git clone. Inclusive, isso aqui não precisa decorar, porque a gente consegue... Ih, não tem mais. Antes ele dava certinho ali o comando para a gente fazer. Foi pegando no pulo com a atualização. Então, git clone. E aí, o link que ele colou ali. Aí você... Peraí, aí no caso, você abriu esse terminal já com o GitHub instalado, ou com Git instalado, né? Foi lá na pastinha, abriu o terminal e digitou git clone, que aí ele vai clonar tudo que tem nesse repositório web aí. Isso, tudo que Show. tiver aqui. Show. Então, deixa eu... Ó, aqui esse comandinho ls aqui, ele não tinha me dado nada. Deixa eu só abrir a pasta. Abrir a pasta, que daí eu acho que a gente consegue ver ele até melhor. Eu vou apagar o que eu baixei. Ué, não abriu. Peraí, deixa eu só apagar esse aqui que eu já fiz o clone. A gente pode ver ele acontecendo ao vivo. Que eu acho que é a maior mágica que o Git pode nos trazer. Tá. E agora eu perdi vocês, peraí. Achei vocês. Beleza, uma pasta vazia. Uma pasta vazia. Que é exatamente o que a gente queria. E aí aqui eu vou puxar de novo esse comando. Deixa eu tirar a pasta da frente. Então, de novo aqui o git clone, né? Eu apaguei o que a gente tinha antes. E aí ele já trouxe para cá. Então, se a gente abre essa pasta que ele criou aqui, a gente vem para o README. E aí tá aquilo que a gente tinha lá no remoto.
Uhum. da forma que ele tinha, né? Dentro do remoto. Então, isso aqui eu já fiz esse clone dentro do trazendo do que estava remoto para o meu local, né? Uhum. E aí aqui, por exemplo, vou pegar esse readme que já existe lá, e aí vou fazer alguma alteração. Então, estou fazendo. Ele abriu novo VS Code, que engraçadinho. Não sei nem digital. Alterações, beleza. E aí aqui tem alguns comandinhos básicos, né, de Git que a gente vai usar no dia a dia. E aí tem um que ele dá para ser ignorado, mas não é porque você pode que você deve fazê-lo, que é um git status. Então, quando a gente está falando dessa realidade diferente do nosso projeto, eu não entrei na pasta do Git, então fatal. Geralmente, quando vem fatal no Git, é porque você só não está na pasta. Então, cd git vem de tech. E aí aqui está o nosso... Esse comando cd é para você entrar na pasta, né? Isso. Ele é do terminal mesmo, ele é nativo para, enfim, PowerShell, você consegue usar ele, no Git Bash você consegue usar ele, qualquer terminal que você estiver usando. O que não tiver Git na frente que eu usar aqui é de fora do Git e é nativo do próprio terminal, assim. Uhum. Boa. Então aqui ele disse que não tem alterações porque eu não salvei. E até aqui, beleza, ele tá exatamente, ó, ele tá só me dizendo que minha branch tá certinha com a origem, que é a main. E não tem nada para comitar, não tem nada para trabalhar. E aí ele até traz working tree, né? Que a gente está pensando, branch em inglês é galho. Então, essa ramificação dentro dessa árvore de trabalho tá igualzinha, tá normal, não tem nada para ser feito. A partir do momento que eu salvo aqui, se eu rodo o mesmo comando, ele já me traz uma modificação. Então, aqui a gente pode falar de como que a gente vai lidar com essas alterações dentro do Git, né? E aí, dentro do nosso projeto. E aí a gente entra muito no que tu tinha perguntado antes ali da branch, o que era a branch, como é que se cria isso, o que isso significa. Eu tenho a opção de simplesmente salvar aonde ele está, da forma que ele está, e eu vou manter tudo isso no que a gente chamaria ali de branch main, né? Que é a branch principal do nosso projeto. Posso, e só poder não quer dizer que eu deva fazê-lo, porque daí eu vou o quê? Mexer diretamente aonde está o espaço, né, o que é o real, o que está sendo, muitas vezes ali, se você pega um projeto que está rodando, que está em produção, ele vai pegar diretamente, ele vai se atualizar com a main, né, do GitHub. Então, se eu altero direto na main, sem aprovação de ninguém, só no vida louca, inclusive o selinho para isso no GitHub é o selinho do YOLO. Desculpa, é uma curiosidade engraçada sobre o GitHub. Que se você vem aqui, Do YOLO? esse selo aqui é de fazer um commit direto na main. Então, se você, aliás, mergear diretamente, ele te dá um selinho. Ah, se você jogar na main, ele te dá esse selinho, é? Você só vive uma vez, é isso. O GitHub, ele tem selinhos. Não sabia desse não, tá vendo? Eu vou procurar agora aqui nesse logo. Eu tenho, certeza eu tenho. Não, com certeza. Tenho certeza. Eu que sou uma pessoa que odeia fazer direto na main, então eu acho que qualquer pessoa é capaz de ter. Beleza, então vamos olhar para as nossas realidades dentro desse código. E por que ele não está... Beleza. Então, dentro desse código, eu vou ter... Aliás, dentro dessa realidade que o meu Git está, eu vou ter várias opções. Ou eu posso jogar ele direto na main e salvar isso assim, ou eu posso criar uma nova branch. Então, aqui tem o comando que é git branch, né? Git branch. E aí eu crio um nome para essa branch. Então, alteração, primeira alteração, não pode ter espaço nos nomes e nem caractere especial. Então, não pode ser alteração assim. Então,
altera cal. Beleza. E aí, se eu faço o git branch sem nada, ele vai me mostrar. Eu tô aqui, tô nessa verdinha que tem um asterisquinho. Ele, em outros terminais, se você estiver usando principalmente o git bash, ele vai te mostrar entre parênteses qual é a branch que você tá, então você não precisa ficar dando esse git branch, que é o que te mostra quais são as branches que estão no teu local, né? Então eu tenho essa que eu criei e eu tenho essa que eu tô. Se eu simplesmente continuar na que eu tô, toda a realidade vai estar na main. Então, o que eu quero é um git checkout. Troca, né? Git checkout. Alteração. Beleza. Então, agora, se eu der o mesmo comando ali de branch, inclusive, quem estiver iniciando, eu recomendo muito usar o git bash, porque ele já te deixa muito, o terminal ele já vai te mostrando o caminho muito bem, e principalmente quem tiver Windows, que não tem um terminal muito bom, o git bash é sensacional. Então, aí aqui eu já tenho... Aí eu não usei o git branch da forma certa. Cadê? Eu queria só tirar isso. Então, git branch aqui não tá mais na main, né? Já troquei de branch. E aí, isso aqui criou um novo lado para o meu, um novo caminho para esse meu projeto. Tudo que eu mexer aqui, ele vai entender que quando o projeto chegou aqui, ele estava na main, nessa realidade ali. E aí eu vou criando isso e depois eu vou fazer vou fazer o caminho para unir eles, né? Então, para eu registrar que essa alteração foi feita, eu acho que o Git, ele inclusive tem um help aqui, para a gente não sofrer tanto. Então, ele vai te dar todas os comandos. Então, ó, se eu preciso clonar, se eu quero iniciar, eu posso não, se eu não tenho um repositório remoto, eu posso iniciar o repositório no computador e mandar ele para o remoto. Então, ele já vai te dar todas as organizações. E aí, aqui, o que eu vou precisar dele vai ser adicionar. E aí, eu preciso comitar, que seria comprometer com unir ali essa parte que eu alterei com essa realidade do código que existe. Então, vou adicionar aqui. E aí, adiciono o que tiver de alteração. E aí, eu vou para commits. E aí, eu vou subir ele. Então, jogo no push e jogo ele lá para cima. Então, aqui, na dúvida, tem o git help. Parece um pouco confuso até que você consiga se organizar com a existência dele. E aí, para todas as outras, temos o Google. Então, como é que eu faço para adicionar um negócio no Git? Temos o Google. E aí, a gente pode, só para deixar claro que a gente tem essa própria ajuda no terminal, mas que a gente também pode fazer a busca por fora, assim. Então, Git add. E aí, o Git add, ele vai te dar algumas opções. Eu posso fazer o Git add com o ponto, vai adicionar tudo que está na pasta que eu estiver usando. Aí eu posso usar acho que é traço all. Isso. Ele vai adicionar tudo que estiver dentro deste repositório local de alteração. Ele é um pouquinho descontrolado. E aí o oposto do descontrolado é o mais nóia de todos, que é você adicionar pelo nome do arquivo. Aí você vai adicionar arquivo ou pasta dentro de cada um. Então, eu gosto muito do git add ponto, porque ele controla, ele só faz dentro da pasta que eu tô. Ele é um pouquinho mais organizadinho ali no que adicionar. E aí eu posso, de novo, jogar o git status, aonde eu vou ver agora o que estava vermelho, né, de criado ali, de modificado, tá em verdinho, ou seja, ele está adicionado, mas ele ainda não está, né, comprometido ali com essa branch. Ele só foi adicionado, se precisar fazer alguma coisa ali, ele não vai subir, por exemplo. Ele não está tipo como um verificado. Então aí para isso eu precisaria commitar. Então git commit. E aí por algum motivo é -m. E aí você manda uma mensagem. Então aqui nessa mensagem eu vou escrever o que foi alterado. Aí num projeto real sei lá, criei o header, fiz um formulário, fiz a conexão com a API. Você vai explicar ali o que você fez. E aí não precisa ser uma explicação muito grande, você só vai dizer ali mais ou menos
o que foi criado, como é que você fez ali. E aí, quando você chegar no GitHub, você consegue explicar ele melhor. Então, para a gente mandar essa mudança para o GitHub, a gente vai trazer um git push. Origin, como que era o nome da branch? Acho que é a alteração Git. Então, beleza. Vocês viram que aqui já apareceu um tracinho amarelo, né? Enquanto... Então, agora ele teve pushes 2 segundos atrás. Dá para eu vir aqui no compare pull request, mas se eu só subir e esqueci, estou em outra máquina, estou em outro lugar, é só vir aqui em pull requests dentro do projeto, que a gente pode abrir em new pull requests. Ele vai me dar a branch ali que eu estava mexendo. E aí, sucesso. Ele vai me mostrar o que estava já no repositório remoto e o que eu criei depois. Então, aqui ele já está me dizendo que foram 2 linhas que foram mexidas, né? Que foi o enter para dar um espaço e o texto que eu mandei. Então, aí aqui ele já me deixa criar. Então, não teve nenhum conflito, nada que eu precisasse resolver. E aí aqui eu posso descrever o que foi alterado dentro desse projeto. Aí aqui entraria, né? Criei arquivo de header, baixei, coloquei, adicionei os ícones, você descreve tudo aqui como se ele fosse um sumário do que você alterou no seu projeto. E aí, a partir disso, você cria um pull request. Se você está trabalhando com mais pessoas, você espera ali alguém fazer a correção e tal. E aí, nisso também a gente consegue organizar, não sei se tem tempo para a gente falar de algumas alterações de segurança que dá para fazer dentro do projeto, dentro desse repositório remoto, né? Mas, como eu estou fazendo sozinha e quero mostrar a mágica acontecendo, eu vou confirmar aqui. Sem ninguém verificar se está tudo bem no meu belíssimo código. E aí, aqui eu vou voltar para a pastinha. A gente vai ter uma coisa divertida para ver. Então, aqui estou fazendo alterações. Foi assim que a gente mandou e é assim que está no GitHub, certo? Ok. Beleza. Então, se eu fizer um git checkout para main, vai continuar assim. Sim, não, irrelevante? Não, desculpa, não entendi a pergunta. Se eu sair daqui para main, eu já mandei pro remoto, já tá lá. Bom, Tá, termine. Se eu sair daqui e for para main, vai ficar assim? Pela lógica, não. Se você saiu da branch alteração e vai voltar para main, aí não vai ter a frase de baixo. Perfeito. Isso aí, cara. Tá vendo aí? Agora eu entendi. Prendeu. Então, isso quer dizer que tá lá na main, tá na principal no meu repositório. Se entrar naquele repositório agora e ver a main, ele vai estar ali. Beleza, é isso que está acontecendo. Só que o meu local não foi atualizado. Então, o que a gente vai precisar é o git pull e atualizar a main. Foi aí que eu errei. Eu entrei no meu repositório, não fiz o git pull, saí mexendo, subi e deu ruim. E aí, o que tem de conflito, que é mais chato, geralmente é com aquelas pastas que vão se criando junto, né, no nosso projeto, que fica mais incontrolável, ou com pastinha, ou com aqueles package lock e tal, que aí eles podem criar uns conflitos, e aí ele fica esquisito no sentido de, mas eu nem mexi nesse arquivo, como é que tá dando esse erro? E aí esse erro, geralmente, ele vem da gente não ter usado o git ignore ali certinho, ou de ter colocado uma pasta num lugar errado e aí ele não identifica com o git ignore. E aí esses erros são os mais incontroláveis, os mais esquisitos, os que mais dão nervoso e fazem a gente passar mal. Mas quando você só saiu loucamente mexendo no arquivo, tá, dessa main, droga, eu atualizei ela. Devia não ter atualizado, e aí eu fazia o quê? Gerava um conflito. Mas aí a gente pode ir para campos mais profundos de resetar o Git, não recomendo isso para uma fala para quem está aprendendo, mas a gente consegue. Então,
Se for ver aqui, eu acho que tem até aqui o reset. Não, o reset ele vai resetar para como estava o original, né? Eu acho que é Nesse momento, nós temos duas branches, então. isso. Nesse momento a gente tem duas. E a Entrou no começo. e a alteração política. Se eu voltar para main e der um pull, Foi o que fizemos. Porque agora ele está na main e está com... Estou fazendo alterações. sim, tá, entendi. Eu pensei que você poderia trafegar essas duas, mas elas agora já estão magiadas, já estão... Agora elas já estão nesse mesmo ponto. Show. E aí, por exemplo, se amanhã eu precisar fazer uma nova alteração, eu crio uma nova branch, faço o que eu tenho que fazer, subo para essa branch. Se por acaso der tudo certo e os meus coleguinhas de trabalho entenderem que deu tudo certo, eles vão lá e margeiam e a partir de agora o código tem aquela alteração aceita, né? Então, essa é Perfeitamente. a base do Git. Isso é o basicão. Muito bom. Mas eu podia muito ter criado um conflito. Será? Ok, tantos Dá? conflitos na nossa vida. Eles aparecem tão fácil. Eu tenho um conflito aqui, não, brincadeira, deixa quieto. Não, mas é porque acho que se a gente conseguir gerar um conflito e deixar gravado, é uma boa coisa. Então eu vou só... Estou fazendo a alteração diretamente na main, mas é só porque eu quero que seja mais rápido. Não façam isso em casa, crianças. Uhum. O que você está fazendo aí? Deixa eu ver. Adicionou. Eu dei um checkout, commit. Então, adicionei ele, fixei ele na main. E aí eu vou dar um push. Quando é na main, pela alegria de todos, a gente não precisa dizer de onde que está dando o push. Então é muito mais fácil cometer erros. E aí aqui ele já está daquele jeito, né? Beleza, sumiu, tô editando. Já tá certinho e ele já jogou o commit aqui direto. Aí o risco de fazer na main é exatamente esse, ó. Não perguntou se eu queria aceitar isso. Ele só foi direto. E aí qualquer código com erros pode simplesmente derrubar e um código que já tá, um programa que já tá rodando, que os usuários estão usando. Então não é recomendável por isso. E aí a minha tentativa de... Quando a gente quer que dê um erro fazendo ao vivo, normalmente não dá, né? Eu quero fazer uma alteração dessa aqui, que ela teoricamente está antes. A realidade dela está antes da que a gente está trabalhando, né? Por causa do tempo de criação dela. Então aqui, fazendo alterações, ainda está nela. Não foi apagado. Fazer outras alterações no projeto. E aí fazer o mesmo processo. Vou adicionar, vou comitar ele. Espero. E dê erro. E aí vamos fazer o push lá pro remoto. Deu sucesso? Deu sucesso. Beleza. Que abusado. Não vai dar conflito. Não deu. A gente fez a alteração no mesmo arquivo em duas branches diferentes. Aqui. Querido. Então, aqui
a gente clica em resolver conflitos. E aí ele vai mostrar para a gente exatamente assim, ó. Aqui é o chevron menor que vai mostrar o início dessa branch que a gente está. E aí aqui ele vai terminar a branch que a gente está, e aqui é o que está na main. Então, eu teria que resolver esse conflito aqui. Ou seja, era para eu apagar ou era para eu continuar dizendo que estava fazendo mais alterações? A partir do momento que eu resolvo o conflito... Aí, nesse momento, é como você quer que o arquivo fique, né? Qual que era o final do arquivo que eu queria. Eu marco ele como resolvido. Faço o commit, então ele vai criar uma nova realidadezinha, um novo nozinho para essa organização, né? E aí eu preciso fazer esse commit de novo. Aí agora ele foi rapidinho. Então agora eu fiz um commit dentro desse meu push, ó. Uhum. Salvei ele aqui e aí joguei ele lá para main. Então agora ele está com um texto novo aqui dentro desse read. E somente complementando, um ponto importante também é que o quê? A gente não pode resolver o conflito local, lá no próprio código, como também na própria interface do GitHub, como você acabou de demonstrar aí também. Bem legal. O meu apareceu o conflito no VS Code mesmo. Quando a gente faz o conflito ao contrário, né? Quando ele está na nuvem e aí o conflito vem no nosso local, ele é até mais fácil, né? Porque ele abre 2 arquivos para você fazer a comparação, assim. Um ponto que é importante comentar, pessoal, também é que, assim, o Git, ele dá, tipo assim, no momento inicial, a impressão que eles são muitos comandos ali. Então, até é engraçado que, tipo, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uma preocupação muito grande em relação ao Git, porque eu achava que o Git, eu ia ter que utilizar um monte de comando ali no meu dia a dia, né? Só que, na prática, é basicamente o quê? No dia a dia de trabalho, Git, checkout para criar uma branch nova, ali o Git set para estar pegando ali a atualização mais atual que eu tenho no momento, e pronto, terminei certinho, dou Git add ali para o código subir, Git commit, Git push, acabou. Então, tipo assim, não é um bicho de 7 cabeças, é algo que, tipo assim, uma vez que eu começar a trabalhar ali na prática todo dia com aquilo, eu começar a criar uma rotina com aquilo, e eu meio que começo a ter essa prática, né? Todo dia, quando eu começar a trabalhar, eu já sei que o que é. Vou começar aqui no meu dia do Git set. Terminei o meu dia, faço como? Do Git push. Então, quando a gente cria essa rotina, tudo passa a ser muito normal, entendeu? Não é algo, tipo assim, tão anormal. Então, essa parte é bem divertida mesmo. E eu acho que também tem o lance de da prática, né? Como você está dizendo. Exatamente. Que é uma coisa diária. E quando você vê funcionando em um projetinho, tipo, subindo material, baixando em outra máquina, subindo de lá, aí você começa a entender um pouco melhor de como é que funciona a lógica do Git. Porque o Git, ele ao mesmo tempo que ele é meio complicado de explicar os versionamentos e onde é que está cada coisa, quando você entende que existe uma máquina virtual, que existe a sua, Exato. e que existe um caminho entre os arquivos que estão lá e os seus, através desses comandos, quando você entender esse passo de mudança, fica melhor. Aí hoje mesmo eu consigo viajar para ir trabalhar e só levar um computador sem necessitar meu código está em tal máquina. Não, eu Tá lá no GitHub, faço em casa, poxa. como ele mesmo disse, eu já tenho uma sequência de comando que eu já anotei, faço ali o pull, faço o que tem que fazer, dou o push, viajo, chego lá, abro meu outro computador, faço um pull, continuo o meu código. Então, nem precisa mandar por e-mail, nem precisa... É um versionamento de verdade, né? E é muito bacana porque, assim, utilizando somente o GitHub, o Git, é bacana. Mas, meu amigo, um trabalho de equipe, sem o GitHub, aí não vai. Porque, tipo assim, um trabalho de equipe é o quê, pessoal? Eu tenho que subir aqui um código, a outra pessoa tem que subir aqui um código, e no final, tem que pegar tudo isso daí e juntar. Como é que eu vou fazer isso daí sem o Git? Não tem como. Até tem como, né? Mas, tipo assim, não é tão bacana, né? Então, o Git é uma ferramenta essencial no que diz respeito a trabalho em equipe. Uma vez que eu começo a trabalhar numa empresa, ali, eu tenho que saber o Git, porque não tem como, entendeu? Então, para o trabalho individual é muito bacana, mas para o trabalho em equipe tem que ter. Não adianta, não tem outro caminho.
eu vi que a Clara usava também na época antes da programação, né? Para guardar os arquivos da faculdade. Foi isso que você disse que subiu um Não, material, eu queria muito ter você que isso. não tinha. Eu também, velho, ó. E era da área de TI, eu realmente não peguei. Vim pegar o Git depois e teria facilitado muito, porque eu já perdi muito trabalho em cima da hora. É. Já poderia estar salvo. E outra, não consome o computador, é um negócio limpo, rápido e eficiente em uma máquina que não precisa de muito recurso. O negócio dele ter várias versões, eu consegui acessar várias versões, e isso não compromete, me deixa muito confuso, assim. Não compromete o computador, é tipo, como, amigo? Aí eu acho que é uma questão mais de fé do Git. Alguém fez. Muito bom. Alguma dúvida? Não, acho que foi tudo. Tudo. Acho que, eu não tenho dúvidas. Eu gostei do exemplo. Queria agradecer a sua participação, Clarinha. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Eu acho que fez uma introdução muito boa ao Git, deu para a gente conversar sobre esse tema. Quero te convidar outras vezes para a gente falar sobre outros temas. Você tem muita bagagem para a gente falar, desde Gits e Reacts e Fronts da vida, que não é minha área. Nem A minha também não, que a minha... Você está lidando com duas pessoas que não querem estar ali fazendo, né? Então, quando vamos procurar uma pessoa também de front, até para unir depois, quem sabe falar de várias pessoas. A gente já conversou até de encontrar outras pessoas, não foi, claro? Sim, eu tinha dado umas sugestões ali pro BR também, de outras temáticas também, né? Que às vezes a gente fecha muito, dentro de tecnologia, a gente fecha muito em código e na lógica e nas coisas, a gente esquece das paralelos, assim. Então, tipo, olhar para o outro lado, né? Saber que o resto do mundo também está dentro do aprendizado de tecnologia. Então, sei lá, tua saúde mental, organização, tudo que tu precisa ali para não surtar toda sexta-feira às 6 da tarde. Então, eu acho que não terminar o domingo chorando, eu acho que tudo isso a gente tem que olhar para quando a gente está entrando em tecnologia, sabe? Eu acho que isso aí a gente já tem que gravar semana que vem, para não doidar na outra sexta. Ponto bacana também, esse comentário de Git, é que uma vez que eu tenho um Git ali, e ele está rodando tanto no GitHub, como também no GitLab, né, que já é uma plataforma mais de empresa, né, assim, eu consigo montar toda uma lógica do deploy ali, né, então, tipo assim, eu meio que dou o commit, crio toda a lógica, o projeto já pega aquele commit, coloca na main, sobe em produção, então, meio que, tipo assim, eu com o Git consigo organizar meu código melhor, como também criar todo um passo a passo, para eu somente subir um projeto ali e já está em produção. Então, não é somente organizar o código, né, e ter um controle de versionamento. É algo muito maior ainda, né? Muito maior. Hoje a gente deu um passo, né? De um negócio que é uma escadaria de 6.000 passos. Eu acho que é o basicão, assim, né? Isso eu acho que foi outra coisa que quando eu comecei a programar, eu vi como ser uma coisa mais de fé do que eu entender o que está acontecendo, que é isso, né? O Git Pages ou o Vercel, que, por exemplo, pega direto do repositório quando você faz o deploy. Em meia hora que você fez o deploy, fez o push, botou na main, ele dá meia hora, ele atualiza, e aí, de repente, seu site já está atualizado. Para mim, questão de fé. É muito bom. Esse é um tema, inclusive, para a gente falar depois. Deploy contínuo, integração contínua. Clarinha, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, meninos. Queria deixar... você tem... Como é o seu LinkedIn e o seu Git? O Git a gente já viu, né? Ficou gravado. Ficou Clara Meirelles ali. Foi. E como é que tá no seu LinkedIn? É só procurar seu Clara Meirelles também. Clara-Meirelles, daí. Que eu não conseguiu tudo junto, só no Git. Tem umas videoaulas dela também aí no YouTube. Tem, aconteceu. Clarinha, muito obrigado. Um cheiro. Valeu, meninos. Até mais. Até a próxima. Gravamos? Tem que encerrar a gravação. Conseguimos. Eu acho que tinha que encerrar com o BR assim. Viu, gente? Dúvida de front? Manda pro BR. Ele é ótimo.